6, que diz assim: Jesus amava as crianças, né? Ele amava não, ele ama as crianças, né? Ele aceitava o seu afeto infantil e o amor fraco e sincero. O louvor e agradecimento que vinha dos lábios das crianças era satisfatório para Deus, porque ele amava, né, aquelas crianças. Então muitas pessoas naquela época oprimiam as crianças, entende? Pois é. Então, o que a Bíblia diz aqui: as mães foram ver e levaram os seus filhos, e os discípulos não receberam as crianças direitinho, né, as mães, né? Então, entretanto, o mestre, que era Jesus, disse: se desagradou, não com elas, mas com os discípulos, né? O Salvador entendia o fardo das mães que procuravam educar os seus filhos. E foi ele mesmo que chamou as crianças para perto dele. Então, várias mães se reuniram e levaram seus filhos para Jesus, né? Para receber a bênção de Jesus, as crianças também, né? Pois é. Então, ele escutou com atenção seus pedidos, com lágrimas para Jesus, mas esperou para ver como disse a mãe, aquelas crianças, né? Pois é. Ao ver que eles estavam mandando as mães sair e mostrar que estavam errados, Jesus disse: deixe as crianças e não as peça, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Em Mateus 19:14, né? Quer dizer, você é humilde igual uma criança? Porque uma criança, você faz algo para ela e mesmo instante te perdoou, entendeu? Você perdoa assim nesse momento? Você faz assim como as crianças faz? É isso que Deus está falando. Jesus está alertando também os seus discípulos sobre isso, entende? E tomando as crianças em seus braços, deu-lhe a bênção. As palavras de Cristo deram força às mães e as animaram para assumir os seus responsabilidades alegre. As mães de hoje devem receber as palavras de Jesus com a mesma fé. Cristo é um salvador pessoal. Ele é um verdadeiro ajudador das mães de hoje. Quantas mães têm chorado pelos seus filhos? Quantas mães têm buscado, né, ajuda mesmo por pessoas para ver, para dar um descendimento a elas? Às vezes sai de lá chorando, não tem um consolo, não tem um abraço, não tem uma resposta que elas foram buscar. Então Jesus está dizendo aqui: eu sou a resposta. Me busque que eu te dou a resposta. Homem nenhum tem a resposta que eu tenho para você. Então Jesus, ele ama todas as mães, ama todas as mulheres. Jesus, entra na tua palavra para nos ensinar como cuidar dos nossos filhos. Entende? Como as coisas é. Então assim, as mães de hoje, assim como for a ele para que os abençoa, vê debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Oh, Deus é maravilhoso. Então assim, Deus é maravilhoso, né? Pelo meio da fé das mães que se dedica à oração. Você lembra? João Batista, na barriga da mãe dele, né, a Isabel, e ele foi cheio do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. É assim que Deus faz, através da oração das mães. Quantos filhos, né, são livrados da morte, do mal presente.
É isso, do mal presente. Tem que agradecer muito a Deus. Às vezes a gente nem agradece a Deus pelas maravilhas que Ele faz na nossa vida, né? Também poderemos esperar que o Divino Espírito molda nossas crianças. Tu entende? Jesus ensina os pais e as mães, que diz assim: as crianças continuam sendo mais, presta atenção. Nossa, se toda pessoa que ouvisse o Evangelho e prestasse atenção igual as crianças, nossa, era maravilhoso. As crianças prestam atenção. Quando você chega nas crianças, você pergunta: o que foi que você ouviu hoje na igreja? Ou alguém dando uma palavra. Eles sabem dizer: eu vi tal palavra. Jesus falou comigo, assim, assim, assim. Tu entende? As coisas como é linda, as coisas de Deus. O lar cristão se torna uma escola. O seu lar tem que ser uma escola para a sua criança. Você tem que ensinar elas, ensinar o caminho do Senhor, mostrar para ele que o Senhor é o grande Salvador da humanidade, mostrar para ele que Jesus é uma bênção em nossas vidas, em nossas famílias. Tu entende como é? Devemos ensinar nossos filhos, levar os seus pecados a Jesus e pedir que Ele os perdoa e crer que eles os perdoará. Então, ensinar os seus filhos a pedir perdão a Deus, a pedir perdão ao Senhor, porque o Senhor, Ele perdoa. E mostrar para aquela criança que o Senhor perdoa os erros, os pecados deles, entendeu? Mostrar que Jesus perdoa os pecados do ser humano, dos grandes e dos pequenos, sabe? Ensinar os seus filhos a lhe obedecer, porque ama. Mostrar para aquela criança: meu filho, eu te amo, eu gosto de você. Ensinar aquela criança o caminho, sabe? Para que elas possam entender que você ama eles. E você está ensinando porque você tem amor àquela criança. Jesus também foi um exemplo para os pais. A sua palavra tinha poder. Mas as palavras de Jesus ele não usou para que aquelas pessoas que maltratavam ele ficar naquilo que Deus tinha dado para ele. Ele não usou isso, entendeu? Para falar algo para alguém, para dizer algo para alguém. Ele não. Ele escutava, né? E respondia na palavra. Mas ele não ia usando o poder que Deus tinha dado a ele. Mas ele tinha poder na palavra. Pai, ao educar seus filhos, estude as lições dadas por Deus na natureza. Entende? Quando você planta. Uma samambaia, ela precisa de tratamento. Se você não colocar adubo, zelar dela, colocar na sombra, molhar, ergar, cuidar direitinho, o que acontece? Ela vai morrer. Entendeu? Assim, quando Jesus deixou o Espírito Santo aqui, então o Espírito Santo cuida de nós, Deus cuida de nós, o Deus, o nosso Pai. O Deus, Ele é tão poderoso em nossa vida que Ele zela grandiosamente em nossa vida. Entende? Como é as coisas de Deus? Foi com pequena... Então você tem que proteger suas crianças do sol, do vento, sabe, da tempestade, daquilo que você puder proteger. Mas ensina que Deus cuida de cada um, principalmente das árvores, das plantas. Mas se nós plantar e nós não zelar, a tendência dela é morrer, não é? As plantas morrem, né? Então é isso. Qual existe tantos homens e mulheres de corações endurecidos hoje no mundo? É que a verdade, tu entende? Os pais talvez foram reprimidos na natureza dessas pessoas. Por exemplo, quando você cria um ser humano na brutalidade, a tendência dele é crescer na brutalidade, na ignorância. Ele não sabe falar com você.
Principalmente você que é mãe, porque você criou na ignorância, na estupidez. Às vezes, quando aquele pai ou aquela mãe tem um filho, aí age dessa forma, não condena ele, porque tu não sabe do passado dele, tu não sabe da onde ele veio, como ele foi, o que aconteceu na vida dele. Então por isso eu te digo, sempre trate o seu coração, trate ele para você ter um filho, para você cuidar daquela criança. E não jogue aquilo que você sofreu em cima do seu filho, porque isso não faz bem para os seus filhos. Não faz bem, entende? Então, ensinem que elas podem ver o amor de Deus em todas as maravilhas, obra da criação. Quantas maravilhas Deus tem feito, quantas coisas maravilhosas Deus tem agido em nossas vidas, quantas coisas bonitas, né? No planeta, gente, você imaginar, pensar, olha, gente, o nosso dedo, 5 dedos, 5 dedinhos, juntinha por juntinha, Deus soube fazer bem feito. Não, e o que tem na terra, o que tem de fruta na terra, gente, tudo é Deus, tudo foi feito por Ele. Você, quando vem ter uma criança, aquela criança vem perfeita. Por quê? Porque foi Deus. Quando a criança vem com algum problema, nós causou aquilo. Nós causa. Nós faz coisas que pode causar. Outras vezes é alguma doença que nós pegamos, alguma coisa que acontece na gravidez, para a criança sair dessa forma. Mas nem por isso julgue ao Senhor. Agradeça a Deus por tudo, por todo o bem e maravilha que Deus tem feito em nossas vidas, porque Deus é maravilhoso. À medida que o Espírito Santo vai comovendo o coração das crianças, coopera com o seu trabalho. O Salvador está chamando essas crianças, esses meninos, essas meninas, esse jovem, para estar com Ele, entende? A sabedoria do Senhor é maravilhoso demais. Então, agora, nesse momento, né, nós ter falado essa palavra, né, das crianças, que os pais têm que fazer com as crianças, cuidar, zelar, amar, ensinar, educar, ler a palavra, tua casa ser um ensino da palavra do Senhor, de Jesus Cristo. Falar que Jesus é bom, falar que Deus é bom. Nunca fica falando para o seu filho, você fez isso, Deus vai te julgar. Não, faça isso. Você está, tipo, botando Deus como um Deus ruim, como um Deus que Ele é muito cruel. Gente, Deus não é cruel. Às vezes acontece coisa com nós, é porque às vezes a gente não era para estar ali, a gente está no lugar errado, no momento errado, sabe? Que não era para estar. Então nós que procura, muitas das vezes nós que procura. Tem coisa que acontece nas nossas vidas que já vem dando sinal. Tem pessoa que fala, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo com você, com seu filho e tal, você duvida e acontece. E nós podíamos o quê? Prevenir para aquilo não acontecer. Amém? Então vamos estar orando. Meu Deus e meu Pai, nesse momento apresento todas as crianças, meu Pai, deste mundo,
todo jovem, meu Pai, que precisa do seu apoio, do seu aconchego, do seu ensino. Tira, meu Pai, esse jovem da droga, do vício. Senhor, meu Deus, entre providência para com as crianças, dê entendimento, sabedoria a essas crianças. Meu Pai, ensina os seus pais, as suas mães, ensinar essas crianças, mover, trabalhar, cuidar dos seus filhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento, Pai, cada jovem, cada criança. Que o Senhor venha, meu Deus, guardar, proteger, dar livramento para cada criança. Ajudai, meu Deus, aquelas mães, Senhor, que estão sofrendo, buscando ajuda e buscando proteção. O Senhor vai, Senhor, ilumina os caminhos dessas pessoas. Ah, Espírito Santo de Deus, visite cada família, cada criança, cada pai, cada mãe. Senhor, entre em providência, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, meus irmãos? Amém.